meu filho ou o meu esposo, porque o inimigo tentou contra a vida deles. Mateus teve um acidente de bicicleta, que quem vê a bicicleta fala assim, não tem como ter sobrevivido, na manhã de sexta. E quando foi à tardezinha, na sexta-feira, o pastor Elber abriu a porta do carro numa avenida e estava descendo um motoqueiro e bateu na porta do carro. E o pastor Elber chegou em casa 3 da manhã do Hugo, porque estava prestando socorro para este moço. E em todo o tempo eu dizia para o Elber, e ele dizia para mim, nós não vamos desistir. E antes de subir, eu disse para ele, ele falou assim, e agora? Eu falei assim, eu ainda tenho lenha para queimar. O pastor Luiz chegou ali na lanchonete, quando ele chegou na igreja, ele falou assim, pastora, a senhora quer desistir? Eu falei, jamais, eu vou partir para cima. Porque, meus irmãos, nós não podemos nos acovardar. Porque o nosso Deus, ele é um Deus corajoso. Ele é um Deus que entra numa guerra para ganhar e não para desistir. Então, eu quero começar dizendo para você, se você entrou aqui nessa manhã desanimado, com vontade de desistir, eu quero te animar nessa manhã e dizer para você que o mesmo Deus que tem me sustentado a minha casa, e Ele está presente aqui sobre esse lugar, Ele tem te dado livramentos incríveis, sobrenatural, que talvez passe o dia e você nem tenha percebido. Então, saia daqui hoje animado, cheio de fé, cheio de esperança, que existe um Deus que ao meio ao caos, ao meio impossível, Ele tem zelado por você e pela sua casa. Amém? E eu estou temerosa com a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Mas como eu comecei dizendo para vocês que eu sou corajosa, eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse. E eu tenho certeza absoluta que tudo que o Senhor fez na minha vida nessa semana foi porque o inimigo não queria que eu estivesse aqui nessa manhã. Mas o meu Deus é poderoso. Ele é soberano sobre todas as coisas. E nessa manhã nós vamos falar, um dos pilares para a expansão é o arrependimento. Eu quero que você me ajude nesta manhã e olhe para esse irmão que está do seu lado aí. Olhe dentro dos olhos dele e diz para ele, nós precisamos nos arrepender. E talvez você pense assim, vai ser uma palavra dura nesta manhã. Irmãos, nós precisamos ser corrigidos. E quando Deus levanta um profeta para correção, não se sinta ofendido. Ele levanta um profeta para correção por amor. Porque Ele te ama tanto, tanto, que Ele está te dando a oportunidade de consertar. Isso é amor. Porque se não tivesse amor, nós não estaríamos aqui. É o amor dele que nos constrange. É o amor dele que nos preenche. É o amor dele que nos deixa de pé. É por amor, quando a gente levanta na manhã, a primeira coisa que eu faço, eu falo, Senhor, obrigado pelo seu amor sobre a minha vida. Porque se não fosse esse amor, e é um amor que eu não mereço, mas mesmo assim Ele me ama. É um amor que eu sou cheia de falhas e defeitos. E que todos os dias eu preciso concluir o meu dia dizendo a Ele, Senhor, eu me arrependo. Eu falhei nesse dia. Porque nós somos seres humanos e nós falhamos. Mas nós temos oportunidade de no outro dia fazer melhor. Quando nós nos arrependemos. Vamos ler comigo Isaías 3, a partir do verso 1. Você pode colocar, por favor, Ana Cláudia. Veja o soberano, o Senhor dos exércitos. Logo ele irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento. Tanto o suprimento de comida como o suprimento de água.
E também o herói e o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade. O capitão de 50 soldados e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de magia e o perito em encantamentos. Porém, jovens no governo, irresponsáveis dominarão. O povo oprimirá a si mesmo, homem contra homem, cada um contra o seu próximo. O jovem se levantará contra o idoso e o desprezível contra o pobre. Um homem agarrará o seu irmão, um da família do seu pai, e lhe dirá: como você tem um manto, seja o nosso governante e assuma o poder sobre este monte de ruínas. Mas aquele dia ele exclamará: não tenho remédios, não há comida, nem roupa na minha casa. Não me nomeei governante do povo. Jerusalém tropeçou e Judá caiu. As suas palavras e as suas ações são contra o Senhor, desafiando a sua presença gloriosa. O jeito de olhar testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada a esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmos. Digam ao justo que tudo lhes irá bem, pois comerão do fruto das suas ações. Mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal. Terão a retribuição pelo que suas mãos fizeram. O meu povo é oprimido por uma criança. Mulheres dominam sobre ele. Meu povo, os seus guias enganam você e o desviam do caminho. O Senhor toma o seu lugar no tribunal. Levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinarão a vinha, e o que foi roubado dos necessitados estão nas suas casas. Que pretende vocês ao esmagar o meu povo e ao moer o rosto dos necessitados? Declara o soberano Senhor dos exércitos. O Senhor diz: por causa da arrogância das filhas de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertam com os olhos e desfilam com passos curtos, fazendo tinir os enfeites nos calcanhares. O Senhor trará feridas sobre a cabeça das filhas de Sião. O Senhor as deixará sem cabelo. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as tornozeleiras, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e as argolas para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as vestes de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume haverá mau cheiro, em vez de cintos, corda, em vez de belos penteados, calvície, em vez de roupas finas, pano de saco, em vez de beleza, cicatrizes. Os seus homens cairão à espada, os seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião se levantarão e plantearão por causa disso. Sem nada a cidade sentará no chão. Naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas. Apenas queremos ser chamadas pelo seu nome e livre-nos da nossa vergonha. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados... Amém, somente até aí. Obrigada. Meus amados, essa palavra de Isaías 3, eu estava conversando com a Maiara, ela está presente aqui. Obrigada, Maiara, pela sua presença. A pastora Luciene pediu que eu te mandasse a localização da igreja, viu? E nós estávamos falando sobre o Evangelho, quanto as pessoas têm
ouvido o evangelho, ouvido, escutado, recebido palavras fortes, mas somente dentro do templo. Quando saímos ali para fora, nós já esquecemos tudo. Quando chegamos em casa, então, nem lembramos. Se chegar em casa e perguntar qual foi o versículo, o capítulo da Bíblia que o pregador da manhã pregou, a gente já não lembra mais. A gente já esqueceu. E aí eu conversando ali com a Maiara sobre esse assunto, e é interessante, irmãos, não é para minha soberba, mas quando vai chegar o momento de subir, de ministrar, o Senhor começa a ministrar no meu coração. E eu já sentia, o Senhor já tinha falado que estava chegando a minha vez. E fui ali na Maiara, ela fez um atendimento, fez minha unha, e a Maiara compartilhou comigo. Na madrugada, ela tinha acordado com esse capítulo, Isaías 3,16. E ela me mandou pela madrugada, ela falou: pastora, eu acordei agora, saltitante para orar. E Deus me deu uma palavra em Isaías 3,16. E eu acordei pela manhã e fui estudar a palavra, lendo a palavra. E quando eu estava ali concluindo meu devocional, aí o pastor Luiz me ligou: pastora, a senhora fez um macarrão delicioso domingo, e por conta disso a senhora vai ministrar domingo pela manhã. E eu sabia que era o Senhor que queria que eu falasse nessa manhã, e Ele já tinha dado esse capítulo da Bíblia. Irmãos, esse povo de Judá e de Jerusalém, o juízo do Senhor estava vindo sobre eles. Você não viu nenhuma semelhança nesse capítulo do que nós temos vividos no dia de hoje? É tanto engano, é tanta mentira, é tanta banalidade. As redes sociais, então, eu fiquei feliz, irmão Reinaldo, quando você iniciou o culto e disse que você desfez do seu Facebook, do seu Instagram, para você ter mais tempo com Deus. Que bom seria que muitos de nós seguissem o seu exemplo. Sabe por quê? Hoje nós não postamos mais, sabe? Não, nós temos vergonha de postar nossos testemunhos. Sabe o que nós postamos muitas vezes? Uma vida que não vivemos. Muitas vezes estamos infelizes e postamos a foto que estamos mais sorridentes. Muitas vezes o casamento está desastroso, há um fio de um divórcio, mas postamos foto no altar casando. Ai, que saudade! E quando Jesus restaura esse casamento, você posta? Não, nós não postamos. Pastora, mas que palavra radical nessa manhã. E é mesmo, porque Deus falou muito comigo. Mas eu quero dizer para você, radical, sabe qual um dos significados de radical? Raízes. Jesus é radical. Com Jesus não tem meio termo. Ou é sim ou é não. O pastor Sérgio falou aqui na quinta-feira. Ou é céu ou é inferno. Para onde você quer ir? Só que nós estamos acostumando com um evangelho meia boca. Tem que ser prosperidade, tem que ser milagre, tem que ser o Senhor agindo em meu favor. E Ele age, Ele faz. E muito, muito além do que você pede, sonha e imagina. Mas e você? Como que você está? O Senhor, nesse capítulo, Ele já estava alertando esse povo que ia levar, a Babilônia ia se tornar cativa. Mas eles estavam tão preocupados com as vontades deles, com os desejos deles, que eles não percebiam o sinal do Senhor, a alerta do Senhor. E muitas vezes, aqui nesse lugar, nós temos sido alertados pelo Senhor. Mas o que você tem feito com isso? Com essa sinalização que o Senhor tem te dado? Você tem se arrependido das suas práticas? E tem procurado mudar?
Ou você tem dito, não, essa palavra não era para mim, não. Se o meu marido tivesse vindo hoje... Eu tenho um presbítero amigo, nosso irmão disse que ele fala assim, hoje eu apanhei de quina. Sabe a quina da mesa, assim, cantinho? Quando você bate o dedinho lá, nossa, mas dói. Se você tiver com dor de cabeça, você esquece a dor de cabeça. Você vai lembrar da dor do dedinho o dia todo. Então, meu irmão, a palavra é para você, é você que está aqui. Deus te trouxe nessa manhã. Quem precisa arrepender nessa manhã é eu e você. Só que nós não queremos isso, sabe por quê? Isso me custa. Isso me custa, eu preciso renunciar. Eu preciso deixar de praticar coisas que eu estava praticando e que não agrada mais o Senhor. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Desde quando você vem à frente, você se converte, você aceita Jesus, tem lugares que não te cabem mais. Tem lugares que não dá mais para você frequentar. Porque você é imagem e semelhança de Cristo Jesus. Quando você batiza, então, né, pastor Devani? Nasceu de novo. Nova criatura você é. Então, por que você continua com as práticas do passado? E esse povo aqui focado em desobedecer. E Jesus alertando. E dizendo que viria um juízo sobre eles. E eles nem aí para nada. E a gente se depara com tantos cristãos que não está nem aí para nada. Eu vou viver a minha vida. Eu descobri que eu tenho que me curtir. Meu irmão, essa vida não é sua. Se tem uma coisa que você não controla, é a sua vida. Porque de repente... você sai para trabalhar e não volta mais. De repente, você pode vir para a igreja e voltar para casa e não voltar mais. Não se iluda que essa vida é sua, porque ela não é. Quem te deu ela, no dia que ele te deu, já tem uma data que ele vai te tomar de volta para ele. Então, não deixe que o orgulho, que a vaidade te consuma. E impeça você de viver e de cumprir com o propósito que o Senhor tem para você nessa terra. Esse povo aqui, eles poderiam ter evitado muitos danos, mas eles não ouviram a voz de Deus. Eu quero pedir ao Senhor para que nessa manhã Ele venha tirar da sua vida, dos seus ouvidos, dos seus olhos, tudo aquilo que tem impedido você de aceitar a palavra e de colocá-la em prática. Porque nós precisamos praticar. Só que muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Não é porque nós não perguntamos para Deus o que Ele quer que a gente faça, não. Nós perguntamos: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça diante dessa situação? E o Senhor nos fala o que é para ser feito. Só que a gente faz como? Uma maquiagem. A gente finge que fez o que o Senhor nos mandou fazer. Eu vou fazer só até aqui, sabe, Senhor? Não. Eu pedi perdão. Já tem tantos anos que eu nem lembro mais e nem o irmão. E você acha que Jesus esqueceu? Eu vou pedir perdão para quê? Se já tem tantos anos. Eu vou consertar por quê? Se isso já faz tantos anos. Irmãos, muitas vezes tem demônios que são silenciosos. E a gente se acostuma com eles e eles se acostumam com a gente, sabia? Tem demônios que tem postura, que fala bem em público, que é cativante, que é educado. Sabe por quê? Para você não perceber que é um demônio. E Jesus alertando: ei, não vai por esse caminho aí não. Mas nós somos tão desobedientes, tão cheios de si. E aí nós deixamos de viver aquilo que o Senhor tem. Meus irmãos, pare de fazer aquilo que é proibido, que não pode mais. O sinal de alerta está igual um semáforo te alertando. E você continua teimando,
Sabe aquele filho teimoso, birrento? Como a gente tem feito isso? Como a gente tem feito? O seu desejo não tem que ser o seu desejo, tem que ser a vontade do Senhor. Porque senão, você não está seguindo o nosso manual de vida, que é a palavra. Porque o que a palavra fala? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas você tem vivido a vontade dele ou a sua vontade? Tem um cara na Bíblia que eu admiro muito ele, Davi. E Davi foi considerado por Deus um homem segundo o coração de Deus. Em 2 Samuel 11, conta a história. Não precisa colocar não, Ana Cláudia, por favor, só para a gente ganhar tempo, porque está correndo. E como eu disse para o pastor Elber, eu escrevi muito. Em 2 Samuel 11, conta a história de Davi. Davi era um cara que, nesse capítulo, ele deveria estar na guerra. Ele deveria estar ali com os guerreiros. Mas ele decidiu não ir. Tinha um tanto de gente que era para estar aqui nessa manhã, mas decidiu não estar. Está em casa. É uma decisão. E ele decidiu que ele ia ficar em casa e mandou os soldados para a guerra. E ele foi dar um passeio no palácio. E foi para o terraço. E quando ele chegou no terraço, quem estava lá? Betseba, uma linda mulher. Só que não era uma mulher para Davi. Era uma mulher casada. Muitas vezes, o nosso desejo não é para nós não, irmão. Já tem dono. Para de desejar aquilo que não é para você. O que é para você, Deus vai te dar. Vai chegar em você. Mas você está desejando aquilo que é dos outros. A vida do outro, o carro do outro, a casa do outro. A roupa do outro, o corpo do outro. Você é único. Você é um ser único. Não adianta você querer ser igual ninguém. Porque você nunca vai ser. Você pode fazer plástica, pode aplicar, desaplicar, remover, fazer de novo, que não vai acontecer. E não vai satisfazer a sua vontade, porque você sempre vai querer mais. E Davi estava ali. E ele pediu para que o soldado fosse lá e buscasse aquela mulher para ele. Traz aquela mulher para mim. E Davi adulterou com aquela mulher. Nessa situação aqui, eu vejo que o esposo daquela mulher, ele era mais crente do que Davi. Por quê? Um soldado que foi para a guerra, quando ele voltasse, ele tinha os dias que ele não poderia entrar para dentro de casa e dormir com a mulher. Ele tinha que honrar o rei. E o que Davi fez? Engravidou aquela mulher. E aí o que ele fez? Pegou, Urias chegou, ele embebedou aquele homem e mandou ele para casa dormir com a mulher. Só que o cara era tão crente, tão crente, tão crente, tão obediente, tão arrependido, que ele fez? Dormiu fora de casa, para não pecar, para não dormir com a própria esposa. Porque que o Davi queria? Não sei se existe isso, mas queria fazer uma gravidez em cima de outra gravidez, né? O filho é seu, não é meu. Irmãos, quando Davi caiu aqui, ele caiu quando um líder, quando uma pessoa cai, quando um homem, uma mulher de Deus cai, você não cai sozinho. Tá? A pastora Lorena, quando pregou, ela falou aqui, que quando Davi caiu, ele levou 70 mil homens com ele. Houve uma queda grande. E aqui nessa situação não foi diferente. Sabe por quê? Um abismo chama outro abismo. Não tem como. Ou você conserta, ou vai vir uma consequência ainda maior. E aí, de um adultério, sabe o que aconteceu? Um assassinato. Nós, seres humanos, colocando na balança, né? Deus não coloca, tudo é pecado. Mas a gente fala assim, diante de você perdoar um adultério e um assassinato, qual que você prefere? O adultério. Eu, Alessandra. Mas para Deus tudo é pecado. Não tem pecadinho, pecadão não. Tudo que está fazendo é pecado. E sabe o que aconteceu? Quando Davi pecou com essa mulher e adulterou, foi no oculto. Era ele e essa mulher no palácio. Mas quando a consequência veio, foi em público. Porque esse filho nasceu, mas durou pouco, ele morreu.
E todo mundo soube que Davi teve um filho com ela, com a Batseba, e morreu. Sabe por quê? Não era abençoado por Deus, não era projeto de Deus, não era isso que Deus tinha. Aquela mulher tinha um marido, e ela teria que ter tido um filho do próprio marido, e não de um adultério. Então não se engane, vigia para onde você tem olhado, vigia com quem você tem conversado. O crente tem que ser vigilante, porque os pratos, eles estão sendo oferecidos. O demônio do engano, ele está até dentro da igreja. A gente expulsa, ele volta. A gente expulsa, ele volta. Você manda embora, ele volta. Quinta-feira você expulsa um, quando na próxima quinta vem mais 10. Mas sabe por quê? Porque a gente tem visto Deus agindo. A gente tem experimentado da glória de Deus. Tem uma liderança que ora sobre esse altar e que clama pela verdade. Existe uma verdade de Deus para mim e para você. E você pode até esconder e ocultar aos olhos humanos, mas de Deus você não vai ocultar. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado aonde você tem levado os seus pés. Cuidado aonde você tem permitido levar a sua família. Cuidado. Talvez você pense, é só um almoço, é só um aniversário. Nada a ver, é só uma foto, é só uma postagem. Cuidado. Cuidado, nós temos que levantar vigiando e dormir vigiando. Cuidado, meus irmãos, cuidado. A consequência vem. A consequência vem. Se cuida. Se cuida. Seja guarda na sua casa. Pega a sua família e faz igual uma galinha que pega os pintinhos e coloca assim tudo debaixo das asas. Faça isso com a sua família. Antes de você dormir todos os dias, porque o inimigo, ele não tem brincado de ser inimigo. Ele fica ao derredor. E se tiver uma brecha, ele entra e faz um estrago. Ele não precisa de muita coisa para acabar com a vida e com a família, porque a palavra fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Se você crê na palavra e isso está na palavra, não é para banalizar, né? É porque vai acontecer se você não vigiar, se você não orar, se você não buscar. E Davi, depois disso, Betseba engravidou novamente, que foi temos o rei Salomão, que é filho de Davi com ela. Porque houve arrependimento. Porque ele rasgou as vestes. Ele rasgou o coração dele para o Senhor. E disse, Senhor, eu me arrependo. Meu irmão, minha irmã, não deixe o inimigo frustrar os seus sonhos com o seu orgulho, com a sua soberba. Porque se nós dermos uma brechinha, ele faz isso com a gente. Essa manhã é uma manhã para você repensar. Que caminho você tem andado? Quais as decisões você tem tomado? Por onde você tem passado? Você tem demonstrado que você exala a presença do Senhor? Que você já não faz parte do mundo? Que você tem uma mente transformada? Que você tem a mente de Cristo? É isso que é o legado do cristão. É você, por onde passar, você mostrar que você é um cristão verdadeiro. Que você não é um cristão de qualquer jeito. Nós precisamos nos conscientizar disso. Nós estamos sem raízes. Nós estamos deixando nos levar por qualquer vento. E nós precisamos nos fortalecer em Cristo. É necessário sim congregar. É necessário sim ler a palavra. É necessário sim orar. É necessário sim jejuar.
É necessário que você entre sim no propósito do Senhor. Estamos aí com o propósito de leitura de um livro maravilhoso. Com o propósito da leitura da Bíblia. Estamos lendo os Salmos. E você está junto? Você está nesse propósito? Porque precisamos disso. É para a melhora. Não é do pastor Luiz e da pastora Luciene, não. Quando você faz isso, você está fazendo um investimento na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida com seus filhos. Você se torna um homem melhor, uma mulher melhor, porque é o nosso manual de vida, é a palavra. São princípios que o Senhor estabeleceu para mim e para você. E lendo essa palavra, estudando, o Senhor ministrou algo no meu coração para dizer para o ministério de louvor. Todos os componentes, músicos, vocal, ministros, vigiem. Vigiem porque o inimigo, ele sabe tocar. Ele toca muito bem, os instrumentos foram criados para ele. Vigie porque ele canta muito bem, ele não erra. Vigie. Pastores, líderes, o inimigo sabe pregar. Ele fala em línguas, ele tem didática, ele tem postura. Vigie. Vigie o que você tem feito, igreja do Senhor. Nós precisamos entender que é um tempo de expansão, mas ela só vai acontecer se eu fizer aquilo que o Senhor tem pedido para que eu faça. Se eu cumprir com os princípios dele. Mas se você disser para mim assim, você não sabe de onde que eu vim, você não sabe quem eu sou, você não sabe minha história de vida, e por isso que você fala, para você é muito fácil. Meus amados, não é fácil para ninguém, não. A gente fica camuflando, a gente fica com medo. Vamos encarar o inimigo de frente e dizer para ele, aqui não, aqui você até tentou, mas eu estou de pé. Você é filho de Deus, você é filho amado. Você precisa ter essa convicção todos os dias. Você tem que acordar e sentir esse amor do Pai. Independente se você teve um pai que te abandonou, um pai que te agrediu, um pai que te violentou. Irmãos, perdoa e deixa isso para o passado. Porque o passado tem impedido você de viver o seu presente e o seu futuro. Abandona isso, para de mimimi. Ai, porque meu pai, ai, porque minha mãe, ai, porque meus filhos, ai, porque... Meu Deus, e a sua vida? O que você tem feito dela? Preocupe-se com você. Faça a sua responsabilidade familiar, mas preocupe-se com você. Para de pensar o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. A vida foi Deus que te deu. Então você vai prestar conta para Ele. Então se eu vou prestar conta para Ele, que é o dono da vida, então eu tenho que fazer o que Ele tem me pedido para fazer. Eu tenho que obedecer, eu tenho que arrepender, eu vou me arrepender. Eu quero chamar o ministério de louvor para a gente concluir. Eu quero ler com você Abacuque 3, 17 e 18. E eu quero dizer para você, igreja do Senhor, ministério de louvor, líderes dessa casa, como eu disse, que o inimigo sabe fazer tudo o que nós sabemos, ele faz com excelência. Sabe, a única coisa que faz o inimigo afastar de nós, quando ele vê um homem de joelhos orando. Só isso que ele não sabe fazer. Quando ele vê uma mulher prostrada, orando e adorando, isso ele não consegue fazer. Isso afasta ele. É a única coisa. Então, saber cantar é muito bom. Saber tocar é muito bom. Pregar é muito bom. Liderar é muito bom. Congregar é muito bom. Mas prostre-se diante do Senhor e se arrependa. Prostre-se diante dEle. Porque é a única coisa que vai fazer com que o inimigo fuja de você. E a palavra do Senhor em Abacuque 3, 17 e 18 nos diz assim:
Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione os campos, não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Você pode se colocar de pé? Porque não importa da família que você veio, não importa a situação que você tem vivido hoje, tem muita conta para pagar? O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Amanhã é segunda-feira, mas o Deus da provisão está aqui. Então, ainda que a figueira não floresça, ainda que você não tenha visto saída, nesta manhã, o Senhor tem te mostrado que Ele é o Deus da sua salvação. E por isso Ele te trouxe aqui nesta manhã, para dizer para você: volte para mim, volte no primeiro amor, volte, venha para mim nesta manhã, porque a sua vida está assim, mas eu tenho uma solução, eu tenho um milagre para você. Se arrependa nesta manhã, se abrace no Senhor nesta manhã e diz: Senhor, por nada nessa vida eu vou te abandonar. Nenhum prato oferecido é melhor que a salvação que o Senhor tem para mim. Deus abençoe a igreja, que nós nos arrependemos e que haja mudança em nossas vidas para a glória do Senhor.